As novas normas de concessão do auxílio-doença e da pensão por morte já estão valendo desde o último dia 1º de março. Entre as regras estão o tempo mínimo de contribuição para a obtenção da pensão por morte e a aplicação do prazo para o trabalhador receber o pagamento diretamente da empresa em caso de afastamento. Para entender melhor as novas regras, a advogada Roberta explica o que mudou, fazendo um comparativo de como funcionava e de como ficou. Auxílio-doença. Antes, na lei antiga que nós tínhamos, o trabalhador, ele se acidentava ou ele tinha uma doença ocupacional ou uma doença simples e ele receberia os primeiros 15 dias da empresa e a partir do 16º dia isso seria encargo do INSS. Com a alteração legislativa isso mudou. Com a alteração legislativa, esse prazo que antes era de 15 dias de responsabilidade da empresa, ele foi aumentado para 30 dias, tá? Então, houve um sobrepeso ao empresário. Então, hoje o empresário ele vai ter que arcar com o salário de 30 dias do trabalhador. E o INSS só irá se responsabilizar a partir do 31º dia. Então, ou seja, hoje eu preciso de um afastamento superior a 30 dias para que eu possa buscar os meus direitos ao auxílio-doença perante o INSS. Pensão por morte. Então, ele foi o benefício mais modificado, por assim dizer. Nesse caso, nós tínhamos antes, ele era um benefício que não tinha carência, ou seja, o segurado não tinha que provar contribuições perante o INSS para usufruir desse benefício. E hoje em dia não, hoje em dia o segurado tem que contribuir tem que ter 24 contribuições para que ele possa, então, usufruir desse benefício da pensão por morte. Na verdade, o segurado não, seus dependentes, né? Porque a pensão por morte, naturalmente, ela presume o óbito do segurado e os dependentes vão se habilitar, certo? Claro que a lei, ela prevê exceções. Então, existem exceções. Exceções quer dizer, ainda existem casos em que vai ser concedida a pensão por morte sem a carência. Que casos seriam isso? No caso do segurado falecido, que era beneficiário de auxílio-doença ou que estava em gozo de aposentadoria por invalidez. Ou no caso da morte desse segurado ter sido ocasionado por acidente de trabalho ou doença ocupacional. A pensão por morte hoje ela não pode mais ser requerida por aquele dependente que ocasionou ou levou ou cometeu um crime doloso que resultou na morte do segurado. Então, por exemplo, a gente sempre cita um exemplo emblemático, né, que é o caso da Suzane von Richthofen. Se esse fato ocorresse hoje, nos dias atuais, sobre a vigência dessa medida provisória, a Suzane, que hoje é uma condenada, ela está condenada pela morte dos pais, ela não teria como se habilitar no benefício da pensão por morte. Outra limitação que eu também creio que é bastante sensível e é uma limitação que vai gerar um pouco de dúvida no início, né, e as pessoas vão buscar bastante orientação. Refere-se ao período da união estável ou do casamento. Antes não havia uma exigência de que você fosse casada por um determinado tempo ou que você convivesse em união estável por um determinado tempo. E hoje não. Hoje essa medida ela mudou, hoje a medida provisória mudou a lei, então existe uma exigência de que você comprove 2 anos de casamento ou 2 anos de união estável, contado retroativamente da data do óbito. Qual é a intenção da lei? Para mim, essa alteração que eu vou narrar aqui agora, resta claro que a intenção da lei ela foi desonerar o INSS. Por quê? Porque antes o benefício da pensão por morte, ele era pago valor de 100% do valor que a pessoa receberia caso fosse aposentado, tá? E hoje em dia não se fala mais em 100%, foi diminuído para 50%. E estes 50% são acrescidos de parcelas de 10% por dependente, limitado a 5%. Ou seja, nós observamos foi uma verdadeira pulverização. Antes nós falávamos de 100% geral e agora eu falo de 50% pulverizado em mais 5 possíveis parcelas de 10%, totalizando os outros 50%. Então, veio deixar claro que é realmente um pacote de austeridade.